Eu sou Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você está aqui. E hoje eu queria compartilhar com vocês mais uma leitura parcelada de Senhor dos Anéis. E, gente, aconteceu a maior confusão na minha cabecinha avoada. Eu gravei todo o resto do livro A Sociedade do Anel, sendo que eu pulei um trecho. Então eu tô gravando esse vídeo depois dos próximos 2 vídeos que tem de leitura parcelada. E eu só me toquei depois que eu já tinha gravado, editado, quando eu subi no YouTube, que eu vi que tinha um espaço da história que não estava contemplada, que é o que eu vou gravar hoje. Porque o livro do Senhor dos Anéis é dividido dentro dele em livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5, livro 6, livro 7. Não, vai até o 6. Porque são 2 livros por livro. Então, dentro de A Sociedade do Anel tem o livro 1 e o livro 2. Eu tinha gravado só a primeira parte do livro 1. Então, hoje a gente vai ver a segunda parte do livro 1. E logo amanhã eu já vou colocar a primeira parte do livro 2, tá bom? Acho que ficou claro, né? Acho que deu pra entender. Então, eu começo esse vídeo que já tá gravado e editado, que é o próximo, dizendo que faz muito tempo que eu não gravo, mandando beijo pras pessoas, porque realmente faz muito tempo que eu tinha postado o último vídeo dessa leitura parcelada. Então, hoje vocês já sabem o porquê daquela introdução que vai ficar bem sem sentido, tá bom? Então vamos lá. A gente tinha parado numa conversa que Frodo teve com um elfo. E ele adormeceu. Quando acordou, os elfos não estavam mais lá. Então Frodo segue a sua viagem, né? Ele tá com Sam e com Pippin. E eles decidem pegar um atalho, porque eles precisam chegar na ponte para cruzar o rio Brandevin. Porque é na terra dos Burques, que é onde está a suposta casa do Frodo. E aí eles pegam um atalho por uma plantação de cogumelos. E aí o dono dessa plantação, o senhor Mangote, descobre eles. E ele tem muita raiva de Frodo, porque o Frodo, quando era mais novo, roubava muitos cogumelos de lá. E aí a gente descobre que os hobbits amam cogumelo. Para eles é uma das melhores iguarias que existem. Mas eles explicam um pouco, né? Mas sem contar muito, porque que eles estão ali, né? Até porque é estranho, porque eles não vieram pela estrada. E aí a gente percebe que pouco antes de o senhor Mangote achar eles, cavaleiros negros passaram por ali, perguntando pelo senhor Bolseiro, sendo que o senhor Mangote entendeu que era perguntando sobre Bilbo, e aí disse que ele foi embora, que não ia mais voltar. Então eles são acolhidos na casa do senhor Mangote, fazem uma refeição, e o senhor Mangote leva eles de carroça até a ponte. E esse capítulo, que é o capítulo 4, é bem tenso, assim, porque você fica com medo toda hora dos cavaleiros negros voltarem, e o capítulo é muito construído assim naquele suspense, e tá de noite, tem neblina, e eles vão andando na carroça e é tipo um silêncio, só o barulho da carroça. E aí quando eles estão chegando na ponte, vem vindo uma figura de cavalo e você fica morrendo de medo, e de repente é Merry que estava atrás deles, porque eles já estavam muito atrasados. Então eles cruzam o rio, né, tranquilo, não aparece nenhum cavaleiro negro, o senhor Mangote volta para casa e eles chegam na casa que vai ser supostamente a casa de Frodo. Nisso já estamos no capítulo 5. Então, depois que eles fazem a refeição e descansam um pouco, Frodo cria coragem para dizer que vai partir, né, que não vai morar ali de verdade, que ele tem uma missão. Só que quando ele vai falar, Merry e Pippin contam que já sabem que ele ia fazer isso. Tem outro amigo dele que também tá lá, que eu esqueci o nome agora e eu não anotei. Mas esse outro amigo decide que não quer ir com ele. Então ele vai ficar lá nessa casa fingindo ser Frodo, se passando por Frodo. E Merry e Pippin diz que vai com ele e Sansinha acompanhar ele nessa viagem. Inclusive revela que eles já sabem do anel, mas que eles sempre guardaram um segredo, porque acho que foi o Pippin que viu uma vez Bilbo se escondendo dos sacola-bolseiros, e aí sabia da existência do anel. Então no dia seguinte eles partem. A princípio a meta deles é chegar ao Pônei Saltitante, porque eles acham que vão encontrar Gandalf lá, né? Porque eles estavam esperando o Gandalf não apareceu, então eles decidiram partir. E aí na hora de escolher o caminho, com medo dos cavaleiros negros,
eles decidem ir pela Floresta Velha, que é um caminho que ninguém entra, porque é uma floresta muito antiga. Ela é tão antiga que ela é dos tempos antigos, né? De quando das primeiras criaturas do mundo da Terra-média. Chega um ponto lá da floresta em que tem um salgueiro, e aí parece que esse salgueiro vai exercendo um efeito sobre eles. Então, Merry e Pippin sentam, assim, escorado no tronco do salgueiro para adormecendo. Os animais que eles estão indo com a carga deles fogem, Sam vai atrás. E aí quando Sam volta, Merry foi engolido pela árvore, tá dentro. E tá uma confusão, e Frodo tá adormecendo, quase caindo na água, se afogando. E aí aparece uma das figuras mais legais para mim da história de Senhor dos Anéis, que é o Tom Bombadil. E ele fica cantando toda hora. E é todo, sei lá, eu imagino a pessoa assim, bem alegre, bem despojada. E ele canta uns versos nada a ver. Eu vou ler só um trechinho aqui, que é: ei, boneca, feliz neneca, ding-dong dilo, ding-dong, não delongue, largue logo aquilo, Tom Bombadil, jovial Tom, Tom Bombadilho. Então ele vai cantando esses versinhos, e é através desses versinhos malucos que ele consegue exercer um senhorio sobre as criaturas, né, da Floresta Velha. E aí o salgueiro larga eles e eles são acolhidos por Tom Bombadil, né? Tom leva ele para casa dele. Então eles conhecem também Frutadouro, que é a mulher de Tom Bombadil. Eles comem bem, conversam. E o capítulo 8 é só para nos apresentar a figura de Tom Bombadil. Eu quero ler para vocês um trechinho aqui em que Frodo pergunta quem é Tom Bombadil, porque tem uma hora que ele pede para ver o anel e Frodo fica meio receoso, mas entrega, e ele coloca no dedo e não acontece nada. Ele não fica invisível, porque todo mundo coloca o anel, fica invisível, né? E não acontece absolutamente nada. Ele, tipo, isso é uma porcaria, velho. E aí entrega para Frodo e ele fica muito espantado, assim, e pergunta quem é ele, né? Ele pergunta. Tô na página 135. Quem é o senhor? Perguntou ele. O quê? Disse Tom, ajeitando-se na poltrona, os olhos brilhando na escuridão. Ainda não sabe meu nome? Esta é a única resposta. Diga-me, quem é você, sozinho e sem nome? Mas você é jovem e eu sou velho. Mas ancião é o que eu sou. Veja bem, meus amigos, Tom Bombadil já estava aqui antes dos rios e das árvores. Tom se lembra da primeira gota de chuva e do primeiro broto de árvore. Fez trilhas antes de pessoas grandes e viu o povo pequeno chegando. Já estava aqui antes dos reis e dos túmulos e das criaturas tumulares. Quando os elfos passaram para o oeste, Tom já estava, antes dos mares serem encurvados. Conheceu o escuro sob as estrelas quando não havia medo, antes do Senhor do Escuro chegar de fora. E pronto, é isso. Tom é uma criatura antiga, né? A primeira ser da Terra-média que está lá antes de tudo, antes dos rios, das árvores, dos reis, de todos os povos. E talvez tudo que foi criado depois, inclusive um anel não tem influência sobre ele. E pelo contrário, as coisas que são antigas, né, como as coisas da Floresta Velha, ele tem o senhorio das coisas, né? Tem até outra parte que Frodo e Sam estão conversando com Frutadouro, né, que é a mulher dele, e perguntam e se referem à Floresta Velha como Tom Bombadil sendo o dono. E ela diz, não, ele não é o dono. Ele é o senhor das coisas, mas não o dono. Eu achei uma figura interessantíssima. E aí, depois de receberem provimentos e tudo mais, eles partem, né? O Tom Bombadil explica o caminho para eles, como eles saírem da Floresta Velha e chegarem já na estrada perto do Pônei Saltitante, e alerta, cuidado com a colina dos túmulos, porque lá existem as criaturas tumulares, que são extremamente perigosas. Eles seguem nessa viagem, e isso já é o capítulo 8, e aí eles param para almoçar, porque eles estão cansados e eles veem umas pedras lá bem grandes e acham que é um ótimo lugar, porque tá calor e lá tem um pouco de sombra dessas pedras. E eles almoçam e de repente eles adormecem. E aí quem acorda é Frodo e vê que eles estão em túmulos com umas roupas brancas assim meio esfarrapadas já.
e vê essas criaturas tumulares, e ele tenta reagir, mas é difícil, mas ele consegue pedir ajuda de Tom Bombadil, né, dizer um versinho que Tom Bombadil ensinou. E aí Tom Bombadil aparece, mata as criaturas tumulares e liberta eles. Dentro desses túmulos existem vários tesouros. Tom Bombadil só pega um broche para Frutadouro, dá uma espada a cada um, né, alguns artigos para cada um, e o resto ele deixa lá na colina, porque ele disse que aquele tesouro tá meio que amaldiçoado, precisa ficar sobre a luz do sol e também precisa ser disperso. Então, que as pessoas que forem passando ali vão pegando aquele tesouro e ele vai se espalhando. Então, depois disso, o Tom Bombadil acompanha eles até o final da Floresta Velha e diz que não vai além, porque ele só fica onde são suas próprias terras, né? E eles têm que seguir o resto do caminho sozinho, mas aí já é um caminho curto e eles chegam ao Pônei Saltitante. No Pônei Saltitante a gente conhece outra figura incrível, que é o Senhor Carrapicho, que é o dono do Pônei Saltitante, né? E as pessoas que moram nesse lugar, nessa cidade, porque o Pônei Saltitante é uma estalagem, né? Restaurante, pousada e tudo mais. Tem nomes assim de plantas, né? E o dono de lá se chama Senhor Carrapicho. Eles conhecem a figura de Passo Largo, que é um andarilho que conhece bem a Terra-média e que tenta estabelecer um contato com Frodo, mas seu Carrapicho não gosta muito de Passo Largo, porque acha ele muito misterioso e fica colocando nos hobbits uma reserva em relação a ele. E aí, de repente, o Senhor Carrapicho lembra que Gandalf passou por ali e deixou uma carta para o Senhor Frodo que pediu para ser entregue, mas acabou que ele esqueceu. Então ele entrega essa carta, eu vou ler a carta para vocês, né, de Gandalf. Caro Frodo, recebi uma notícia ruim aqui e preciso partir imediatamente. É melhor que deixe Bolsão logo e saia do condado mais tardar antes do final de julho. Ou seja, ele já está em setembro, ele saiu muito depois do que Gandalf queria que ele saísse. Voltarei logo que puder e seguirei você, se souber que já partiu. Deixe um recado para mim aqui se passar por Bree, que é a cidade. Pode confiar no estalageiro, Carrapicho. Você pode encontrar um amigo meu na estrada, um homem esbelto, moreno, alto, que alguns chamam de Passo Largo. Ele está por dentro de nossos assuntos e ajudará você. Vá para Valfenda. Lá espero encontrar você de novo. Se eu não for para lá, Elrond poderá aconselhá-lo. Um abraço apressado, Gandalf. PS. Não o use novamente por motivo nenhum e não viaje à noite. PPS. Certifique-se de que se trata do verdadeiro Passo Largo. Há muitos homens estranhos na estrada. Seu nome verdadeiro é Aragorn. PPPS. Espero que Carrapicho envie esta logo. Ele é um homem confiável, mas tem uma memória que parece um quarto de despejo. Nunca encontramos o que precisamos. Se ele esquecer, vou fazer churrasquinho dele. Até a vista. E aí seu Carrapicho fica super preocupado porque ele esqueceu e fica carregando para me transformar num sapo. Falhar com os magos é um problema. Mas aí as coisas se ajeitam, né? Então veem que Passo Largo é confiável e decidem seguir viagem com ele até Valfenda. Só que fica uma coisa muito estranha, porque Gandalf disse que ia estar ali e não está. Então o que será que aconteceu com Gandalf, né? Fica essa questão no ar. Só que antes que eles partam, no meio da noite, eles decidem partir no dia anterior, no meio da noite aparecem cavaleiros negros na cidade atrás deles, porque em Bree tem muitas pessoas que não são confiáveis. Eles conseguem se esconder e despistar esses cavaleiros, mas eles partem imediatamente, né, com esse medo, esse receio dos cavaleiros encontrarem eles a qualquer momento. Como o Aragorn, Passo Largo, ele é um andarilho, ele conhece muito bem a Terra-média, então ele leva eles por caminhos assim que não são tão óbvios, escondendo eles e tal, e eles conseguem avançar muito. Quando eles já estão chegando perto do Val, que é o rio que cruza para chegar em Valfenda, eles encontram com Glorfindel, que é um elfo que foi mandado lá de Valfenda à procura deles. Cobrem que um G que eles encontraram numa ponte, que eles acharam que era um sinal de Gandalf, na verdade era um G do Glorfindel, que deixou lá
para dizer que estava atrás deles. Então, quando eles encontram e se encaminham, né, pro Val, aparecem cavaleiros negros e é uma situação super tensa. Então, o Glorfindel, que está a cavalo, coloca Frodo no cavalo dele, né, porque afinal o perigo maior é a pessoa de Frodo que está com o anel, né? Os cavaleiros não vão atacar as outras pessoas se não tiverem com Frodo. Então, o importante é que Frodo chegue a Valfenda. E aí, quando ele coloca Frodo no cavalo, né, ele diz: estou na página 221. Galope, galope, gritou Glorfindel. E então, alto e bom som, gritou para o cavalo em língua élfica: Norolim, Norolim, Asfaloth. Imediatamente o cavalo saltou e correu como o vento e ao longo do último trecho da estrada. No mesmo momento, os cavaleiros negros vieram descendo a colina em perseguição. E dos cavaleiros vinha um grito terrível, como aquele que Frodo escutara enchendo a floresta de terror na Quarta Leste, lá longe. Houve resposta, e para a infelicidade de Frodo e seus amigos, das árvores e rochas à sua esquerda, 4 outros cavaleiros saíram em disparada. 2 vinham na direção de Frodo, 2 galopavam alucinadamente para o Val para impedir sua fuga. Frodo tinha a impressão que corriam como o vento, ficando rapidamente maiores e mais escuros à medida que o trajeto que fazia convergia com o dele. Aí fala mais algumas coisas, mas eu vou pular para não ler um trecho tão grande. E continua. Então, o líder, né, dos Cavaleiros Negros, que já tinha atravessado o Val até a metade, porque Frodo conseguiu cruzar o Val, né, e o cavaleiro já tinha chegado até a metade do Val, que é o rio. Levantou-se dos estribos, ameaçador, e ergueu a mão. Frodo foi tomado por uma espécie de adormecimento. Sentia a língua aderindo à boca e o coração batendo com dificuldade. Sua espada quebrou e caiu da mão trêmula. O cavalo élfico empinou bufando. O cavalo negro que vinha à frente já tinha quase saído da água. Naquele momento houve um trovão e um estrondo. Um ruído enorme de águas fazendo rolar muitas pedras. Com a visão embaçada, Frodo conseguiu distinguir o movimento do rio embaixo dele se levantando, e descendo seu curso veio uma cavalaria esplumada de ondas brancas. Parecia a Frodo que chamas brancas piscavam nas cristas das ondas. E ele imaginou enxergar no meio da água cavaleiros brancos sobre cavalos brancos com crinas espumantes. O terceiro cavaleiro, que ainda estava na água, sucumbiram. Desapareceram, subitamente cobertos pela espuma furiosa. E os que estavam atrás recuaram com medo. E aí tem mais um trecho e continua. Os cavalos negros ficaram alucinados e, pulando para a frente, apavorados, conduziram os cavaleiros para dentro da enchente que avançava. Seus gritos agudos foram afogados no ruído do rio, que os carregava para longe. Então Frodo sentiu que estava caindo, e o ruído e a confusão pareceram aumentar e engoli-lo juntamente com seus inimigos. E não escutou e viu mais nada. E acaba! É muito emocionante, né, gente? Quando eu tava lendo, eu fiquei assim, meu Deus! E eu fiquei lendo assim freneticamente. Chega depois eu voltei e li, sei lá, as últimas 2 páginas de novo, né? Termino o livro 1, mas ainda a Sociedade do Anel continua. Então, hoje nesse vídeo, terminamos com Frodo cruzando o Val, seguido num encalço por cavaleiros negros. Então a gente não sabe o que aconteceu, se eles se levantaram, se eles pegaram Frodo, se Frodo morreu, o que foi que aconteceu, que ele desmaiou, né, que ele não viu nem ouviu mais nada. E assim eu deixo vocês terminando o livro 1 de A Sociedade do Anel, e no próximo vídeo a gente vai começar o livro 2 de A Sociedade do Anel. Lembrando que eu gravei a introdução daquele vídeo como se fosse a retomada do projeto de leitura parcelada. Um beijo especial para todo mundo que está acompanhando esse projeto de leitura. Eu sei que são poucas pessoas, mas eu fico muito feliz de ter companhia. Peço desculpa por esse período tão prolongado sem vídeos. E se você gosta desse projeto da leitura parcelada, não se esquece de clicar em gostei para mim e de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Eu estou tentando colocar vídeo todos os domingos. Um beijo e até a próxima. Tchau!